Saudações, eu sou o William Moraes e esse é o primeiro vídeo que eu faço depois da primeira live que eu fiz. Uma live que foi como deu para ser, bem mequetrefe em relação à tecnologia, porque a transmissão estava péssima. Pelo menos o áudio funcionou, porque acho que o mais importante é me escutarem. Agora, eu até esqueci de ligar o LED, não que teria ajudado na questão de transmissão. Eu não sei se tinha a ver com ventos, como algumas pessoas disseram, porque em Belo Horizonte realmente, não só aqui, né? São Paulo também, em alguns outros lugares, estavam muito fortes. Aqui parecia que ia destelhar casas. Mas o sorteio foi feito e quem ganhou foi a Geraldine, que entrou em contato. Ela é de Florianópolis, se eu não me engano, tenho quase certeza. E semana que vem eu já envio para ela a primeira escultura sorteada para quem está apoiando o canal com colaborações através do Pix. Eu vou fazer sorteio para quem estiver em live? Pretendo, mas é um pouco mais complexo porque eu preciso realmente de uma ferramenta de sorteio mais eficaz e vai ser difícil passar um número para quem estiver entrando na live. Acho que eu teria que ter alguém mediando isso, distribuindo os números, né? E anotando e postando ali atualizações, mas assim, pode ser que tenha muita gente para administrar, então eu tenho que pensar melhor como eu farei isso. Mas acho que eu quero fazer um teste de live de novo para ver se a transmissão vai ficar ruim daquele jeito mesmo, porque como eu disse, eu acabei de trocar a internet para uma melhor. Achei que funcionaria, pelo menos para transmissões em outras plataformas, como o StreamYard, funcionou perfeitamente. Ah, tem outros testes também com webcam que eu ainda não tenho, né? Eu vou pegar uma emprestada, aí se funcionar eu vejo se eu compro outra para mim. Vou ver como vai ser. Mas eu agradeço todo mundo que participou e todo mundo que está assistindo depois, porque a maioria das pessoas ia assistir depois mesmo, é normal de acontecer, e pelo menos está salva lá. Eu vou ler aqui um relato, que é o relato 24, o que me lembra que eu anunciei o dragão que eu ia sortear no relato número 23, e quem ganhou foi o número 23 no sorteio. Agora é o relato 24. Eu separei ontem à noite um relato para ler e comentar dos antigos do ano passado. Mas essa noite eu tive uma experiência que eu achei interessante e eu vou relatá-la agora, porque está fresca. A outra já é de um ano atrás mesmo, então uma semana a mais, uma semana a menos não vai fazer diferença. Esse aqui aconteceu nessa madrugada do dia 12/8/2022. Eu estou publicando o vídeo no dia 13, mas eu estou gravando hoje, no dia 12/8/2022. Esse aqui é mais um relato que começa comigo ali, me desvencilhando de um ser parasita, um espírito parasita, que provavelmente se acoplou em mim ali na hora que dormi, porque é uma hora que a gente está mais vulnerável, está mais quieto, menos ativo, acaba, para quem, né, tem essa predisposição, como eu acho que eu tenho, por causa de ectoplasmas e coisas assim. Até porque na noite anterior eu me vi tirando muito da boca, então acho que eu estava com excesso mesmo. Mas como vocês vão ver, é só no início e depois eu passo para frente. Eu vou lendo e comentando. Eu me vi na minha cama, mas soube que estava no plano astral. E isso é bem comum. Eu acordei, mas não acordei. Sabe quando você acorda, mas você não está no mundo físico? Então eu estava deitado na minha cama ainda, aconchegado. Aí consegui abrir os olhos e enxerguei o quarto, porque parecia dia, e vocês vão ver que foi bem cedo, assim, não era nem 1 hora da manhã, para ser sincero. Estava me sentindo pesado, quis ir para longe do corpo, porque achei que era o motivo do peso, estar próximo do corpo, né? Já expliquei isso, de a inércia do corpo afetar o espírito. Eu agarrei a borda da cama e puxei, sabe? Fazendo uma alavanca, mas eu senti alguém puxar de volta e entendi na hora. Alguém grudou em mim e me queria quieto ali, para sugar a minha energia. Quanto mais quietinho eu ficasse, melhor. Até porque fora do corpo, as chances de eu tirá-lo eram muito maior. Olhei para os meus braços e vi as mãos que me prendiam. Eu as segurei e as torci. E uma voz de mulher disse: "Se tentar me tirar, vai doer."
E eu, muito calmo, falei, vamos ver. Eu sabia do que ela estava falando, porque nesses momentos, esses seres costumam forçar as presas e boca ali no chakra humeral, é esse o nome? Não sei agora, mas é um chakra aqui atrás. E sugar com mais vontade ainda, já que foram flagrados mesmo e costuma ser mesmo muito doloroso, para dizer o mínimo. Terrível. Mas não foi. O difícil no processo foi não acordar, porque eu acho que a criatura também tentava isso, porque as chances de eu acordar e ela continuar lá eram grandes, acontece algumas vezes. E eu tive que parar o processo algumas vezes e me firmar em me manter fora do corpo. Parar o processo porque, vou até colocar o celular aqui, porque eu fui puxando, depois de torcer aqui, eu fui puxando a criatura para frente, e tinha hora que eu tinha que parar, porque eu sentia que eu ia acordar, estabilizava, e eu continuava, bora lá, e ela lutando para continuar, né, obviamente. Mas não era uma criatura muito das fortes, não, porque tem umas que parecem já ser experientes. Mas fui puxando o ser para frente e o embolando em minhas mãos, feito uma massa negra, um cobertor, entendem? Uma manta. E fui enrolando ela nela mesma. E a cada parte que vinha feito um cobertor, como eu anotei aqui, eu me sentia mais leve e solto. Uma vez livre, andei leve pelo quarto em direção à saída e destranquei a porta, o duplo da porta, né? E no mesmo momento eu pensei, eu nem precisava fazer isso, era só atravessar, mas tudo bem. Quando há essas oscilações de quase voltar para o corpo, eu até prefiro não atravessar alguma coisa, porque já aconteceu de eu fechar os olhos para atravessar uma parede, o que também não é necessário, eu prefiro atravessar de olhos abertos, mas às vezes por reflexo você fecha os olhos e aí depois fica difícil de abri-los de novo, por ainda estar muito próximo do corpo, entendem? Seja como for, eu entendi que era a força do hábito, isso de destrancar a porta e abrir e sair. Eu saí com o ser embolado em minha mão, feito uma bola de pano, e pensei no que fazer com ela. Mas o meu quintal não era o meu quintal, estava completamente diferente, eu provavelmente passei para outra dimensão, camada, frequência. Era muito diferente. Parecia ser uma área rural, uma trilha, uma estradinha, com um barranco à direita e casas descendo, até onde dava para ver, inclinado até se tornar plano. Vou explicar melhor. Eu andava, na minha direita tinha um barranco que tinha casas e lá embaixo tinha mais casas ainda. Do lado esquerdo tinha um barranco mais alto ainda, como se fosse um paredão. Então não tinha casas pro lado de cá não. E tinha essa estradinha que era meio curva. Eu estava nesse lugar. Era dia, embora no plano físico tenha sido por volta de 1 da madrugada. Eu confirmei depois de acordar, porque eu sempre olho. E aquilo me chamou a atenção. Aquilo que eu falo, o cenário. E eu perdi o foco da criatura na minha mão, enquanto analisava e garantia que eu ia me lembrar do que eu via, dos detalhes das casas. Casas simples, rústicas, alguns telhados arremendados, outros com buracos, uma região bem pobre. Tinha um homem mexendo em algo numa laje de uma casa mais próxima, no barranco abaixo assim de mim, cerca de uns 10 metros de distância. E antes de perguntar algo para ele, eu olhei para a criatura em minhas mãos para decidir o que fazer com ela e havia se tornado uma bola de cabelos. Parecia não ter mais vida. Então, eu joguei num pé de uma arvorezinha um pouco abaixo do barranco e deixei lá, porque provavelmente o ser tinha escapado e também não me importei com isso. Como se fosse ninja, né? Deixou ali um pedaço de toco na minha mão e foi embora. E, enfim, escapuliu. Mas, para eu não perceber que estava escapulindo, né? Pode ter acontecido algo desse jeito. Eu sei que eu não sentia mais um ser vivo nas minhas mãos. Mudou completamente. Eu cumprimentei o homem e perguntei que região era aquela, e ele me olhou pensativo como se eu estivesse falando outra língua, ou como se eu estivesse perguntando a raiz quadrada de, sei lá, 486. E ele me respondeu algo vago como, pois é, né? O que não era uma resposta. Eu vi que ele não ia ajudar muito, e eu não quis importunar também, e pensei se valia a pena descer voando pelo barranco inclinado, só pela sensação de voar, sabendo que eu poderia acordar a qualquer momento,
mas eu não quis ir lá para o meio da cidadezinha, não é cidadezinha, né, das casinhas. Mas eu cheguei a considerar porque a saída já tinha sido válida para eu me livrar dessa criatura que estava sugando a minha energia. E achei excelente, e acordei bem disposto, aliás. Acho que ninguém mais grudou em mim ao resto da noite, não. Mas eu resolvi seguir pela estradinha que fazia uma curva à esquerda, mais para frente. Na curva eu vi uma igreja, deu para ver uma igreja. Havia uma outra subida. A curva tinha como se fosse uma bifurcação, não uma bifurcação. Ela fazia uma curva para cá, mas outra curva se juntava a ela, como se fosse outra estrada vindo. Então eram duas curvas que subiam. E no barranco da interseção tinha o que parecia ser uma igreja, embora estivesse bem fuleira, mas era condizente com a região. E eu pensei, tá, pode ser interessante eu entrar lá, talvez tenha alguém. E foi nesse instante que um moço passou ao meu lado e disse: está abandonada, por isso todo mundo está indo lá para cima. Era um homem bem moreno e alto e com a vestimenta peculiar. A pele parda, mas bem puxada para o moreno mesmo. Cabelo curto, lembro perfeitamente dele assim, mas não era tão crespo e era castanho o cabelo dele. Mas um tanto crespo, quase enrolado, era um meio termo. Dando de ombros, passei a subir, analisando melhor o sujeito com um sorriso no rosto. Ele era familiar. Ele vestia uma armadura dourada, com capa vermelha, mas parecia ser de plástico, tão leve. Ele se movia quando andando, parecia muito leve. Tinha braceletes em cor azul, também metálicos, e eu ri daquilo e falei, buscando na memória que fica fora do cérebro físico, aquela memória que eu já falei para vocês que a gente acessa lá, que a gente busca e fala, e eu falei, eu conheço você, está sempre por perto, já te vi várias vezes me vendo, você está encarregado de me escoltar, não é? Ele riu e não respondeu em palavra, mas captei que ele confirmou. E continuamos subindo, enquanto eu pensava no quão curioso era isso de me lembrar, de repente, de coisas que antes pareciam não existir. E depois de lembrar, achar impossível eu ter esquecido por qualquer motivo que fosse. Aquele homem sempre estava por perto, mesmo, e essa informação era tão evidente que era difícil demais acreditar que eu tinha esquecido dele, que antes é como se eu nunca tivesse visto, embora fosse alguém familiar. É complexo. Então eu vi outro sujeito à minha esquerda, porque o outro estava subindo à minha direita. Era um homem branco, com roupas mais normais, mas o mesmo senso de familiaridade despertou em mim e falei: então você também. E ele perguntou, sorrindo: eu o quê? E eu disse: me escoltando. E o moreno do meu lado direito riu e falou: ele sabe, não adianta negar. E eu falei: podem me chamar de escoltadinho, fazendo uma piada no sentido de eu ser o coitadinho naquele momento, mas não era bem. Enfim, eu tinha intimidade com eles. Mas era na sensação de que eu era alguém que precisava de assessoria, que era eu que estava em prova naquele momento. Naquele momento que eu digo, na minha existência, né? Nascido, encarnado. E com isso em mente, eu fiz uma pergunta para eles. Os papéis se invertem? Em algum momento serei eu escoltando vocês quando vocês estiverem encarnados e eu não? E antes de me responderem, paramos em frente a uma edificação lá em cima, grande, com uma porta muito ampla, onde algumas pessoas estavam entrando. Porque enquanto estávamos conversando, assim que o moço falou para lá que está todo mundo indo, eu comecei a enxergar um monte de gente. Não sei se eu falei isso aqui ou se eu pulei essa parte, mas acho que eu falei. Não sei. Mas tinha um monte de gente. Paramos lá e o moço de pele clara disse: bem assim, respondendo a pergunta que eu fiz. E era uma pergunta mesmo só para confirmar, porque eu senti que era isso, assim, que eu os conhecia, inclusive, de muito tempo atrás. E eu me perguntei em silêncio o que mais importante eu tinha para perguntar, aproveitando que eu estava ali naquela ocasião, e foi quando eu acordei. É assim mesmo. Eu tenho muitas questões para serem respondidas, mas a gente nunca sabe quando vai acordar. E eu acordei de acordar mesmo. Até fiquei bastante tempo sem conseguir dormir de novo.
estava bastante desperto. Foi uma noite que eu tive muitos sonhos. Eu tive um outro momento de lucidez mais pra frente e não lembro agora. Impressionante. Eu esqueci. Na hora eu falei, nossa, eu tenho que lembrar detalhes da. Porque isso foi no meio da noite. Eu não acordei, eu só olhei as horas e não levantei para anotar, não. E depois eu tive outra e falei, nossa, eu tenho que lembrar, mas foi só um trechinho, assim, um momento. Mas eu tive sonhos a noite inteira, bastante, bastante. E os sonhos também são importantes, né? São a nossa psique elaborando ali, formulando histórias e coisas do tipo. Até porque parte desses sonhos provavelmente não foram sonhos, não. Eram saídas nas quais eu não estava lúcido. Também, por causa de algumas características em algumas delas. Mas essa experiência que eu acabei de relatar me traz esse conforto de saber que sim, sempre tem alguém olhando por nós, amigos das antigas, que há sim esse revezamento, ou né, pelo menos há esse indício, porque vir para cá é sempre um desafio. Essa questão de esquecer e se lançar numa proposta de, tá, deixa eu ver se eu consigo aprender essas lições que eu preciso. E são trabalhadores que estão lá o tempo todo e falam, oh, então vai lá, eu vou te assessorar aqui na medida do possível, como se fossem técnicos mesmo, de fora, dando esse amparo, esse apoio. E aí você pode perguntar, algumas pessoas talvez não tenham visto outros vídeos e perguntar, ah, mas eles deixam outros seres grudarem em você? Já falei um bom bocado sobre isso aqui, mas em resumo, todo mundo aqui está numa mesma classe. E às vezes ajudar outras pessoas vai me fortalecer em outros aspectos, mesmo que seja carregando essas pessoas nas costas por um tempo. Enfim, acontece. Eu queria ter entrado nesse lugar que estava todo mundo entrando? Queria saber o que estava acontecendo. Mas toda lucidez extracorpórea é válida, mesmo que seja 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto. A sensação é muito, muito real. E às vezes me dá uma aflição de querer lembrar, saber mais do que eu preciso saber. Acho que a gente tem que entender que a gente sabe o que a gente precisa saber no momento. Essa é a proposta nesse momento. Porque quanto mais a gente souber, em teoria, mais fácil ficaria. Toda a compreensão ampliada suaviza os desafios do cotidiano, porque é óbvio, quando você entende, ou mais do que isso, você percebe, você sente que há muito mais do que isso aqui, a sua preocupação com o drama aqui é diminuído, mesmo que seja uma lasquinha só, porque aqui, né, tem a capacidade magnífica de nos prender, de nos reter. Eu posso estar falando aqui de mundo além daqui, que eu não sou meu corpo físico, meu corpo energético, meu corpo espiritual, meu corpo mental, que eu sou consciência para além disso tudo, ok, mas eu estou imerso nesses corpos. E se o meu corpo físico fica mal, isso já me afeta. Porque é o veículo que eu tenho para manifestar aqui, até mesmo para valorizar essa experiência na qual eu estou. Quero tirar o melhor proveito dela, mas temos que lembrar sempre que melhor proveito é também das situações ruins. Seja como for, tem muita gente torcendo pela gente. Eu percebo isso muitas e muitas vezes que eu saio, eu vejo isso acontecendo de pessoas ali perto. Pode ser que não sejam amparadores, protetores e coisas do gênero, pode ser, mas acho que tem como a gente saber. É muito isso de senso de familiaridade, de amizade, de companheirismo, de reconhecimento. Vontade, sabe, de abraçar essas pessoas. Eu acho que o poder de indução de seres que querem nos dominar tem certo limite e não sei se são capazes de simularem, induzirem a pensarmos que são amigos assim, não. Até porque esses sempre respeitam mesmo a distância, para ser bastante honesto. Então é um relato pequeno, eu fiz uma live de 1h30 que está no canal, é o vídeo anterior, provavelmente vai aparecer aqui no finalzinho, acho que eu consigo colocar o link dela. Sempre coloco no finalzinho do vídeo o anterior, então basta clicar lá, tem também a playlist. E é isso, mês que vem tem outro sorteio, mas devo fazer live antes disso. Aliás, tem uma live pro dia 31/8, comentei na live que eu fiz no meu canal, nessa transmissão ao vivo. Eu não sei se eu vou fazer na quarta-feira a live, mas se for, eu publico pelo menos uma fotinha aqui e no meu Instagram também. Vocês podem olhar na descrição desse vídeo aqui
as minhas redes sociais. Acho que no banner do meu canal também tem o Linktree. Você pode clicar ali, tem os meus principais trabalhos artísticos, e embaixo tem link lá do Instagram, Facebook, essas coisas desse tipo. O Instagram não é sobre projeção astral, é mais sobre a minha vida artística como um todo, por isso que se chama portal Wilmore, porque é onde eu colocaria todas as minhas artes, embora eu também criei o perfil do Excalibur Live Action. Dá para achar pelas minhas postagens lá, provavelmente, mas é onde eu coloco muita coisa do teatro de ação, do combate artístico. Então é isso por hoje, o registro dessa experiência fresquinha. Vamos conversando pelos comentários, nos vemos por aí. Hasta!